Olá, sejam todos muito bem-vindos a este encontro especial em alusão ao Outubro Rosa. É uma alegria estar aqui dedicando este momento à reflexão, à conscientização e ao acolhimento. Hoje vamos falar sobre um tema que toca muitas vidas, o câncer de mama. Nosso objetivo é promover uma conversa informativa e sensível sobre a importância da alimentação, tanto na prevenção quanto durante o tratamento oncológico. Contamos com a presença de uma nutricionista especializada em oncologia, Daiane Mello, e de uma paciente, Maiana de Castro, que vai compartilhar a sua trajetória com coragem e esperança. O Outubro Rosa é um movimento mundial de conscientização e prevenção. Ele nos lembra que o diagnóstico precoce salva vidas e que o autocuidado, o olhar atento e o apoio entre as pessoas fazem toda a diferença. Mais do que uma campanha, o Outubro Rosa é um símbolo de empatia, força e esperança. É um convite para cuidarmos de nós mesmos e de quem amamos. Maiana, boa tarde. Boa tarde. Obrigada aí pela sua presença. Como é que foi o momento do seu diagnóstico e o início do tratamento? Então, como eu costumo dizer, nas palestras que eu trabalho, o Outubro Rosa ele salvou a minha vida. A importância de ter uma campanha dessa é magnífica, porque as pessoas acham que é um ondinha, você bota uma roupinha rosa, um batonzinho de rosa, vai todo mundo naquela vibe. Mas foi o que realmente salvou a minha vida de um diagnóstico precoce, Então, na época em que eu comecei esse processo de diagnóstico, eu estava com uma filha de 4 anos, eu era uma mãe recente, estava naquela rotina de você acordar, fazer um coque no cabelo e vambora. E simplesmente cometi aquele erro que foi deixar de olhar para mim, Eu era mãe, esposa, trabalhava e tentava dar conta de tudo para sair tudo perfeito, Como todas nós mulheres temos esse hábito, de querer fazer tudo e nós sempre ficamos para depois. E aí eu me deparei com a campanha, estava vendo TV com a minha filha pequenininha com 4 anos e eu falei, caramba, tem um tempo que eu não faço autoexame. Porque eu sempre tive esse hábito de fazer por ter tido casos na minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E aí fui, levantei meu bracinho, comecei a fazer, e aí eu senti aqui na minha mama direita um carocinho do tamanho de um feijão. E duro, Isso, duro, o que é um sinal de carcinoma, Um tumor, o carcinoma é um tumor bem sólido. E aquilo já me deixou em desespero. E aí, mediante tudo isso, todo esse desespero, eu corri para fazer uma consulta com a masto para ver o que estava acontecendo, E peguei esses pedidos de mamografia e de ultrassonografia. E fui correndo para fazer. Primeiro eu fiz a mamografia, E deu BIRAD 3, O BIRAD é uma classificação de características de tumor, que ele vai do 0 até o 5 ou 6, se eu não me engano. Então, para que a sua mama esteja sadia, tem que dar BIRAD 2. Deu 3, existe um nódulo, que pode ser maligno ou não. E aí, a minha mamografia deu BIRAD 3. Eu falei, caramba, tem alguma coisa ali. Só que veio assim, sugestivo de acompanhamento de 6 meses. Aí eu falei assim, não era para ter dado 3, era para ter dado 2. Então esse aí também é um erro de muitas mulheres que engavetam o exame. Eu falei, não, vamos investigar, não vou parar por aqui. Aí fiz a ultra, acho que uns 4 dias depois. E aí quando eu deitei lá, aí o técnico começou a fazer, aí olhou para mim com uma cara e eu falei assim, tá muito duro, Aí ele, você tá preocupada? Eu falei, tô. Eu tô preocupada, mas eu prefiro lidar com aquilo que eu sei do que lidar com o que eu não conheço. E aí ele pegou e não falou nada, Falou assim, olha, o resultado tá pronto, lá na frente você pega. Quando eu abri, tava BIRAD 4. Então 4, ele é praticamente já dito um câncer. E ali eu fiquei extremamente assustada e corri para voltar no masto.
E aí foram 30 dias, 35 dias de angústia esperando o resultado. Mas com aquilo dentro de mim que tudo dizia que eu ia passar pelo processo. E fui tentando me preparar para isso. E no dia que eu fui pegar a biópsia, eu fui com meu esposo. E aí eu lembro que a gente pegava o resultado com uma médica, ela que dava o resultado. E quando eu entrei, eu falo isso para todo mundo, né? A sensação que eu tive é igual aquelas cenas de filme, quando você assiste um filme que alguém tá falando para você e parece que teu ouvido tá com um abafador e você fica assim, ó, ouvindo a voz da pessoa lá longe. Fui eu. Ela virou para mim e falou assim, então, Quando ela falou então eu falei, então, infelizmente deu câncer. Eu entrei em estado de choque literalmente com a notícia, sendo que eu não conseguia chorar. Porque eu sempre fui aquela pessoa da família que nem eu falo, brincalhona, de levantar todo mundo e de tentar me preocupar com o emocional de todo mundo. Eu falei, se eu cair, vai cair todo mundo comigo. Então eu falei, meu marido tá lá fora, o que eu vou fazer? Aí eu, dei aquela voltada pro corpo. Eu falei para ela, tá, qual é o estadiamento? Eu tô no início, minhas chances são boas? Aí ela, sim, tá no início, suas chances são boas. E vamos ter que fazer um exame complementar chamado imunohistoquímico para saber qual é o tipo de tumor, né? E para saber qual tipo de tratamento você vai ter daqui em diante. Então, lá mesmo onde eu fiz a minha biópsia, que na época foi ali no Hospital da Mulher de Belfort Roxo, não, de São João. O Hospital da Mulher de São João, foi lá que eu fiz. E aí eles pegaram e mandaram eu voltar depois de mais uns 20 e poucos dias para pegar o imunohistoquímico. Então, tá, ela me liberou, né? Recebi a lapada. E aí quando eu abri a porta para sair, eu falei, e agora? Qual vai ser a minha reação? Porque as pessoas estão me olhando. E aí, eu vou chorar, eu vou fazer o quê? Aí eu saí. Aí meu marido olhou para mim e fez, e aí? Eu olhei para ele e falei assim, vamos para casa. E aí quando eu cheguei, entrei no quarto e fechei a porta. Foi um momento meu, eles poderiam imaginar qualquer coisa, mas foi o meu momento de querer chorar para mim, de triturar aquilo que eu tinha recebido, de assimilar o que eu ia enfrentar a partir dali. E ali eu chorei uma meia hora sem parar. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Eu não sei. Mas de uma coisa que eu gosto, que eu sempre falo, eu sempre gostei de uma briga. Eu sou aquela pessoa que paga para entrar numa briga, mas também paga para não sair de uma. Eu adoro um desafio, eu sempre fui assim. E eu falei, não. Eu olhava para ela e falava assim, eu olhava o câncer como se fosse um bicho-papão que fosse levar minha filha de mim. E eu tive toda essa mentalidade no meu tratamento, ele vai levar minha filha de mim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui chorando ou eu vou partir para cima dele? Né? E aí nesse momento eu sequei minhas lágrimas e falei, agora vai começar a guerra. E aí fui, né, peguei meu histopatológico, entrei no sistema de regulação e fui chamada para o Hospital Mário Creflo, que é o hospital onde eu me trato hoje e que eu digo que é minha segunda casa. Lá eu sou muito bem assistida. Gente, vocês não têm noção, eu falo que é ali do tiozinho que varre ali, que lá é muito arborizado, né? Tem grama e tudo. Dali até a gestão é uma amenização assim, absurda. Né? Eu amo aquele lugar, de coração. Toda vez que eu tô ali, eu me sinto em casa. Então, quando eu cheguei até o hospital, né, tive minha primeira consulta, meu primeiro contato, e como eu não entendia a questão direito desses exames, aí o meu mastologista pegou o meu imunohistoquímico, né, olhou e falou, olha, você tem um tumor triplo positivo, né, que ele me explicou. Assim, o câncer de mama, ele tem 2 tipos, né, o ductal ou o lobular. E dentro desses tipos tem os subtipos, que é o luminal A, o luminal B, né, o triplo positivo e o triplo negativo. E aí na escala dos piores, né, do maior para o menor, o triplo positivo, que ele positiva tanto para hormônio quanto para proteína HER2, ele é o segundo mais agressivo, que foi o tipo de câncer que eu tive.
Então eu tinha que ter um tratamento tão agressivo quanto o tumor. E ele me explicou que eu tinha que fazer um acompanhamento né, com a nutricionista, né, para poder fazer uma dieta anti-inflamatória para ter um sucesso maior no meu tratamento, que eu ia ter que passar por químio e rádio, mas que eu teria que primeiro ir para a oncologia, né, para ter essa prescrição. Porque o que acontece? Eu tive o câncer com 37 anos, tá? Pelo Ministério da Saúde, você tem que fazer mamografia a partir dos 35, né? E aí as mulheres se perguntam assim, e eu que não tenho 35, como é que eu faço, né? Então existe a ressonância de mamas, né? Que é um exame que ele não leva radiação, né? E a ultrassonografia, né? Esse mito de que o câncer só dá depois dos 40, isso já acabou, né? Lá no hospital eu tive contato com meninas na faixa dos 20 com câncer de mama. Sério. Sim, isso, exatamente. E aí é necessário ser feito esses exames, né, para poder detectar. E aí a gente aproveitando então, né, essa situação aí da alimentação, a gente passa aqui para a Daiane para falar um pouquinho sobre de que forma que a alimentação pode contribuir tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer de mama. O câncer de mama, na verdade, ele é uma doença multifatorial, né? Como ela falou, a questão dela não foi genética. E aí a gente tem hoje comprovado que antigamente a gente tinha câncer de mama, principalmente a genética, na minha parte de mãe, vó e tudo. Hoje em dia, 95% que é comprovado não é mais o hereditário. Nossa. É o estilo de vida que a gente tem, né? Tanto o sedentarismo, como a alimentação, como a questão também mental, que hoje também causa, muitas pessoas têm um problema, uma depressão, então isso também leva em conta, né? Então o estilo de vida que conta com 95% dos casos hoje de câncer de mama. E aí o que ela falou, né, da questão da linha de tratamento que fazem, né, vai depender muito do diagnóstico que o paciente tem, do tamanho do tumor, e aí realmente faz uma quimioterapia para tentar reduzir junto com a quimio, né, que tem os sintomas que o corpo vai respondendo, né, daquela droga, e aí vai reduzindo o tamanho para chegar numa cirurgia e ter uma cirurgia um pouco mais invasiva do que tirar, né, uma mama inteira ou mesmo, né, retirar até as duas. E aí depois tem, para finalizar, que normalmente tem a radioterapia, que aí é mais local, que aí tenta retirar toda, até linfonodo e tudo. Então tem uma linha de tratamento, né? A parte da alimentação, a nutrição, ela tende a toda essa linha, né, de tratamento, tanto na radioterapia, como no diagnóstico, na prevenção do pós-cirurgia, pós-tratamento também. Então toda essa linha de tratamento, a nutrição entra. E a alimentação, hoje a gente tem aquela questão do estilo de vida, né? Voltando para essa parte. Os industrializados. A gente tem um consumo, a praticidade veio, mas sim, com ele os industrializados que a Anvisa às vezes libera tantos industrializados que, como por exemplo, corante caramelo, que é um alimento que é considerado por uma instituição IARC. Nós temos no Brasil o INCA e nos Estados Unidos o IARC, que são uma instituição que são feitos estudos, né, com alimentação, com agrotóxicos, uma série de alimentos ou mesmo substâncias que possam ser cancerígenas. E eles têm uma classificação, e essa classificação A, B, C. Alguns alimentos aqui no Brasil é liberado. E aí, né, nos Estados Unidos ele tem um potencial alto. Então a gente às vezes tem uma alimentação tão... A gente acha que está legal, que dá para melhorar, mas às vezes não estou dizendo também que você vai fazer uma alimentação, né, com todo industrializado, você vai ter câncer, não é assim. Sim. Como ele é fatorial, a gente tem, multifatorial, a gente tem crescimento de células todos os dias. Nossas células vão se multiplicando. E o câncer, ele tem a liberação rápida, né, de células, então o crescimento é muito mais acelerado. E aí você cria uma massa. Dessa massa a gente pode ter um câncer benigno ou não, que seria um câncer maligno. Como a alimentação, ela participa, né, dessa questão do tratamento. E aí a gente, como a Maiana falou, né, a gente tem a alimentação mais anti-inflamatória. Porque como a gente tem um acelerado, né, de crescimento tumoral, de crescimento de células, a gente precisa ter uma alimentação um pouco mais anti-inflamatória para diminuir essa inflamação que causa, né, no corpo.
E aí a gente entra com realmente nos alimentos. O que acontece de uma alimentação base, uma alimentação mais saudável possível que a gente consiga? Sim. É alimentos que a gente não tem industrializado, que não é um bicho de 7 cabeças, é uma alimentação feita de frutas, feita de legumes, feita de verduras, ovos, carne, proteína. Abrir o menos pacote possível, né? E aí isso que você está falando não é só para o paciente oncológico. Aqui você está falando numa questão geral familiar. No estilo de vida familiar. Porque, exatamente, quando a gente está passando por um tratamento desse, né? Fica um pouco mais regrado. A família, a gente costuma falar isso, a família também adoece junto com a gente. Tanto na parte psicológica, né? Quanto tá ali. Então, assim, não adianta eu chegar e fazer uma dieta totalmente regrada e aí o meu companheiro chega com a pizza, com o cachorro quente e eu ficar olhando aquilo. Então, assim, realmente é algo que tem que ser, né? Abraçado de verdade. Né? Porque, né, o que a quimioterapia faz? A quimioterapia, eu falo isso para todo mundo, a quimioterapia é tipo o Wolverine do X-Men, né? Ele destrói todas as nossas células, todas. E em alguns dias a gente, né, vai se regenerando, bebendo muita água, que é a água que faz as células novas, né, nascerem, para daqui, isso é um ciclo de 21 em 21, né, para daqui a 21 dias fazer de novo. Então é por isso, né, que a nutrição é muito importante num tratamento desse. E sem contar que você fica, como tem a liberação, né, de células cancerígenas, a eliminação, né, células boas também vai. E a imunidade normalmente cai demais. E aí você tem um ciclo de 21 dias, e aí como que você consegue se recuperar? Entendeu? Então você tem ainda os sintomas da quimioterapia que causa muita náusea, causa muita diarreia. Então você tem diarreia demais, o seu intestino não consegue suportar os nutrientes, não absorve nenhum nutriente por mais que você coma. Então a nutrição é muito base junto com o oncologista. Sim. Que hoje, não sei se a Maiana, né, teve esse relato, mas a base do oncologista, né, ele tem pelo seu peso. Hoje em dia não é mais o peso, e sim a massa muscular que dita a quantidade de quimioterápico que você vai receber. Então, por exemplo, tem uma dosagem daquela medicação. Na época do meu tratamento, eu me pesava. Era. Hoje em dia não tem mais peso, sim pela quantidade de massa muscular, porque a gente tem, não sei se também a Maiana foi relatado sobre isso, a massa muscular que dita muito a imunidade. Então, se você tem uma baixa massa muscular, que perde muito, porque o câncer ele é catabólico, ele vai perdendo cada vez mais a massa. Então, você sente mais braço, perna muito fina. Às vezes, o emagrecimento vem junto de gordura, mas o catabolismo de músculo é muito mais rápido. Então, a massa muscular, que hoje mesmo é calculada a quantidade de quimioterapia que você recebe. Então, se você não tem uma alimentação muito certa, né, ou muito orientada, você perde demais. Às vezes, você precisa pausar a quimioterapia, porque a sua imunidade está muito baixa, não vai conseguir fazer o ciclo. E aí é uma bola de neve.